Saudações vascaíno, curta e se inscreva no canal. Falasse sobre esse primeiro jogo, né? Às vezes o torcedor fica muito focado no resultado, mas a gente sabe que o resultado é o que menos importava nessa noite. Você fez vários testes, foi o primeiro teste de fogo do elenco principal nessa temporada. Então, qual que é a sua avaliação? Qual que é o seu olhar depois dessa estreia? Bom, boa noite. Em relação a essa expectativa do torcedor, a gente entende, a gente compreende. Eu peço que ele tenha um pouquinho de equilíbrio, entenda que essa não é a versão final do Vasco. Talvez é uma primeira versão, um primeiro rascunho, né? E a gente saiu de uma situação de fazer alguns jogos treinos em casa para enfrentar um adversário que hoje é uma equipe muito mais pronta do que a gente. Então, nesse sentido, o resultado, claro que incomoda, mas não preocupa. Eu acho que durante o jogo a gente conseguiu mostrar comportamentos diferentes, a gente conseguiu ter muitas ações positivas. O que determinou o resultado final, eu acho, na minha opinião, é a maturidade da equipe do River, em relação até ao número de finalizações parecidos, mas eles muito mais eficientes, mais tranquilos, com mais ritmo. E agora é a gente avaliar o jogo, cortar, ver aquilo que a gente fez de bom, tentar aprimorar, e aquilo que não foi tão bom a gente tentar ajustar. Esse é o processo, não tem como fugir disso. É o que a gente vai fazer já a partir de amanhã. Maurício, eu queria que você analisasse também os jovens, né? Porque a impressão que deu lá de cima é que alguns sentiram esse início de temporada, um jogo difícil como é o River Plate, como você disse, um time mais organizado, mais pronto, né? Em relação até ao próprio Vasco. Mas queria que você falasse um pouquinho dos mais novos, né? Que acabaram sentindo, e do Nenê, que você teve que usar ele 90 minutos, imagina que não estivesse nos teus planos. Em relação aos mais novos, eu acho que é natural. A gente tem alguns jogadores que pela primeira vez estão fazendo um jogo internacional, pela primeira vez estão enfrentando uma equipe desse nível. Isso tem um peso, faz parte do aprendizado deles, como faz da equipe, da formação de equipe. A situação do Nenê foi uma situação de decorrer do jogo. A expectativa é que a gente possa, quando o Alex estiver em condição, que o Alex não foi nem para o banco hoje, porque a gente ainda está aprimorando a parte física, o Alex entrar nessa posição do Nenê, tentar revezar com ele. Eu tinha dúvida como ele ia se comportar até o final, mas ele tentou, lutou, conseguiu sustentar relativamente bem. O Vasco, independentemente do placar, talvez tenha nessa partida a grande importância de ver justamente numa equipe em formação o que falta para o time. Né? Para vocês, qual foi a importância, em vez de disputar o Campeonato Carioca, ter a chance de pegar o River, que talvez esteja no nível de times mais fortes, justamente da Série A, que é o que o Vasco tem agora como prioridade para esse ano? Eu acho que a importância é fundamental. Só enfrentando um adversário desse nível, desse quilate, que algumas coisas vão aparecer, vão ficar mais escancaradas, vamos dizer assim, né? Algumas situações. E eu acho que, no geral, tirando o placar, claro, o resultado final, tem muito mais coisas positivas do que negativas. A gente precisa ajustar agora onde a gente errou, os espaços que a gente ofereceu, algumas tomadas de decisões ruins que a gente teve, que acabaram acarretando nos gols deles, mas é uma oportunidade importante para nós, assim como é o jogo com o Inter Miami agora também, a gente aproveitar da melhor maneira possível esse período para se testar, para arriscar, para se expor e depois achar soluções. Maurício, você tem falado aí que tem mais coisas positivas do que negativas. Acho que é por esse lado mesmo, mas eu queria que você falasse pra gente quais os pontos que você considera mais positivos dessa partida e o que você acha que ainda tem que melhorar, que ainda vai melhorar nas próximas semanas. E quando que você acha que o elenco vai estar pronto, que vai ser esse elenco final que você falou que, por enquanto, é só a primeira versão? Olha, eu acho que desde o primeiro momento a gente se propôs a apertar o River desde a saída. Nos primeiros 10 minutos eles não tinham solução nenhuma. Eu acho que em alguns momentos do primeiro tempo eles conseguiram escapar, mas foram menos do que a quantidade de vezes que a gente conseguiu recuperar a bola no campo de ataque. No segundo tempo a gente ainda ajustou mais isso ainda, tanto é que a gente roubou pelo menos, eu acho que em 2 ou 3 oportunidades, bolas boas para servir o companheiro já na cara do gol. A gente acabou não conseguindo conectar esse passe. É uma proposta nova em relação ao que esses jogadores vinham fazendo, em relação até o que os novos vinham fazendo nos seus clubes. Eu acho que a gente conseguiu, mesmo tendo menos a bola do que o River, conseguiu produzir quase a mesma coisa. Você vê o número de finalizações, então a gente com menos conseguiu fazer tanto quanto. Acho que isso é um ponto importante.
Um ponto que sem dúvida a gente tem que melhorar é a eficiência. Pelo número de chances que a gente teve, a gente precisa conseguir matar, precisa conseguir fazer os gols e precisa ajustar algumas coisas de questão defensiva que eles conseguiram envolver, trocar um pouco mais de passe. Como é um início de processo, eu hoje, por exemplo, fiz as trocas muito mais em função do que estava programado, em relação à parte física, do que propriamente de leitura do jogo, do que o jogo necessitava, né? Então, por isso, o Jair só entrou depois, o Orejano, que eu sei que são jogadores que todo mundo tem uma expectativa muito grande, mas a gente está querendo ir com cuidado, cautelosamente, para não correr o risco de uma lesão. Isso envolve o Alex não ter jogado, envolve o Ivan não ter estreado. E como a gente está com um grupo muito heterogêneo em relação à condição física, em relação ao tempo de chegada, eu não consigo te dar uma resposta mais precisa sobre quando vai estar pronto. Jogadores que estavam em outros clubes, mudanças e tal. Tive um Pedro Raul no primeiro tempo voltando muito, tentando buscar o jogo, diferentemente talvez do que ele estivesse mais acostumado ao Goiás. O que você espera do Pedro Raul? O cara mais presente dentro da área, servindo mais o Pedro Raul, ou essa mobilidade realmente dele sair mais para o jogo? Olha, ele tem liberdade para se movimentar, para buscar. Na verdade, o que aconteceu foi que o River, em muitos momentos, também tentou adiantar a marcação e adiantava a linha. Isso fazia com que o Pedro tivesse que descer junto. E eu achei que ele se comportou bem, ele conseguiu segurar bolas difíceis contra zagueiros imponentes, de até mais capacidade física do que ele. Falta ainda um time, que é o time de jogo, de conseguir se conectar melhor com os meias. E eu acho que ele também conseguiu ter oportunidade dentro da área, como foi uma cabeçada no segundo tempo, uma chance importante. Ele saiu chateado e frustrado, mas é natural, faz parte do processo. Agora a gente seguir aprimorando isso, tenho certeza que ele vai ajudar a gente com muitos gols.